Olá pessoal, vamos para a nossa aula de História desta semana, páginas 64 até 67. Nesta unidade, vamos falar Ocupando o Sertão, unidade 5. Você vai conhecer o processo de ocupação do interior do Brasil. O que seria isso, né? Então, nós vamos falar sobre... Vocês viram como foi o descobrimento do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles conheceram o litoral. Então, eles viram uma parte do Brasil, só ali, né? O litoral. Viram ali... chegaram ali naquela parte onde estava, por exemplo, a praia, ali, a Bahia, né? Viram aquela faixa do litoral, conheceram aquela parte, mas eles não conheceram o interior, o meio do Brasil, que na verdade eram só floresta, né? Era uma grande floresta. Então, nessa unidade aqui, nós vamos ver como que foi essa ocupação, como que foi esse processo de conhecimento, né, por esses exploradores, como que eles foram conhecendo, como que eles foram descobrindo essas regiões. Então, é isso que nós vamos estudar nesta unidade, tá bom? Né, como que foi esse conceito de sertão, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nessa unidade, vamos prestar atenção nos vídeos, assistam os vídeos com atenção, façam as atividades, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Entradas e bandeiras. Como você acha que o interior do território brasileiro foi ocupado? Quem participou dessa ocupação? Então, como eu comecei explicando ali, então, interior. Então, pense assim, ó, como uma pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa olha para você, então ela só vê a sua parte de fora, ela vê como você é por fora, né? Ela não conhece você por dentro, né? Então, ela olha, como a gente falou. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil, só viram ali, né? Só o comecinho ali por fora, ali aquele pedacinho, aquela faixa ali de areia, né? Pertinho ali da praia. É aquilo que eles conheceram do Brasil. Mas toda aquela floresta lá, o meio da floresta, não tinha como eles verem, né? Então, aí que agora que eles vão conhecer. Em 25 de janeiro de 1554, um grupo de jesuítas, né? Que seriam padres, fundou um colégio no Planalto de Piratininga. Entre esses jesuítas estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Casas de taipa foram sendo construídas em torno do colégio, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Desse povoado, que muito mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo, partiram muitas expedições, né, viagens, para explorar o sertão, procurar metais preciosos e escravizar indígenas, né, que moravam lá no meio da mata, causando a morte de milhares deles. Essas expedições ou viagens chamavam-se bandeiras, e os homens envolvidos nelas ficaram conhecidos como bandeirantes, né? Então, por que essas expedições, essas viagens chamavam-se bandeiras? Porque cada grupo, né, de pessoas, né, de homens assim que iam viajar, eles criavam assim como se fosse uma bandeira, com um desenho assim, para identificar, né, identificar aquele grupo que estava fazendo aquela expedição que ia, né, lá para o meio da mata tentar descobrir um lugar, né, tentar ir lá para o meio daquela viagem, explorar, para ver o que eles iam encontrar lá no meio da mata. Então, por isso que eles iam com uma bandeira, com um desenho, tinha um nome do grupo, então por isso chamavam assim, bandeiras, e os homens eram chamados bandeirantes. Eles são ancestrais de muitos paulistas,
andavam longos períodos pelo sertão em busca de riquezas para si e suas famílias. Também eram contratados para recuperar escravizados fugitivos, né, que fugiam das fazendas. As expedições partiam em várias direções, ao sul, ao oeste e às regiões das Minas, chegando à bacia amazônica. Elas ajudaram a expandir os limites do território brasileiro, pois exploraram áreas desconhecidas, onde foram fundados povoados e vilas. Foi por meio dessas expedições que o ouro e outros metais preciosos foram descobertos. O governo também organizava expedições chamadas entradas, que aproveitavam as trilhas indígenas para adentrar o sertão, né? Então, nessa época, apenas os índios que conheciam, né, bem a mata. Então, às vezes, alguns até ajudavam, né? Muitas vezes não por vontade própria, às vezes eles eram forçados a ajudar, né, esses bandeirantes a explorar esses lugares, né, as matas para procurar, né, porque os índios eles não tinham interesse em ouro, em metais preciosos, porque para eles isso não era importante, mas para o homem branco era, né? Então eles eram forçados a ajudar eles a encontrar esses metais preciosos, e se eles não ajudassem, eles eram mortos. Então esses exploradores, esses bandeirantes, eles foram importantes porque eles, né, acabaram explorando essas regiões do Brasil, mas também eles foram responsáveis pela morte de muitos indígenas. Observe o mapa da página 66 e complete o quadro. O maior número de expedições partiu de São Paulo. A expedição que percorreu o caminho mais longo foi a expedição de Raposo Tavares. Qual é a relação entre as rotas das expedições de captura de indígenas e a localização das missões? As expedições de captura se dirigiam principalmente às missões, porque era nelas que os indígenas estavam concentrados. Observe a gravura e responda no caderno, né? Se você achar que dá o espaço para você responder no livro, pode responder no livro mesmo. Agora, se você achar que prefere responder no caderno, pode ser no caderno também. O que o artista retrata na gravura? Um ataque a um grupo de indígenas. Quem são os homens que atacam os indígenas? São bandeirantes. Então, como eu falei, né? Os bandeirantes foram importantes porque eles desbravaram o sertão, né? Eles foram abrindo caminhos no meio da mata para o desenvolvimento mesmo, né? Dos lugares, mas também eles foram responsáveis pela morte de muitos índios. Como os indígenas se defendem? Usando arco e flechas, né? Só que os bandeirantes já tinham armas de fogo, né? Então eles estavam em desvantagem, os índios. Qual era a intenção dos ataques aos indígenas? Aprisioná-los e escravizá-los. Então não foi só os negros, né, que foram escravos. Os índios também foram escravizados. Então esta foi a nossa aula de história desta semana. Corrijam com atenção e se tiverem alguma dúvida me enviem mensagem. Até a próxima aula.